poder de Deus. Efésios capítulo 1, do verso 15 até o 23. Esse é o texto que nós vamos meditar essa noite. E você vai ver aí um esboço projetado na tela. Grande ideia. Aqui é uma grande ideia descritiva, então está descrevendo. Paulo ora para que os efésios recebam revelação e sabedoria divina, a fim de compreenderem sua vocação, herança e grandiosidade do poder de Deus. Paulo ora para que os efésios recebam revelação e sabedoria divina, a fim de compreenderem sua vocação, herança e a grandiosidade do poder de Deus. Vamos meditar nesse texto essa noite e vamos aprender da palavra de Deus o que Deus deseja para os nossos corações. Aqui nesse texto nós vamos ver uma oração que está dando continuidade ao assunto do trecho anterior que nós meditamos no domingo passado, a respeito da grande obra do Deus triuno para a salvação do seu povo. Nós vimos os 2 últimos domingos que a própria Trindade trabalhou na eternidade a fim de que um povo eleito por Deus, pudesse conhecer a Deus e se relacionar com Ele. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito sela. Nós vimos isso. Agora, com base nessa verdade, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma oração por aqueles crentes, vai colocar aqueles crentes diante do Senhor. Nós vamos ver isso. E também nós vamos ver como o poder de Deus ele aconteceu no ministério e na vida do Senhor Jesus Cristo. Então todo o trecho vai falar a respeito do tema dessa mensagem essa noite, que é o poder de Deus. O poder de Deus manifesto para iluminar os corações daqueles crentes e o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus. Esse texto o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, o poder de Deus. Esse poder de Deus que transforma as vidas, corações. Esse poder de Deus que é o único capaz de transformar o ser humano e que, portanto, provém de Deus. É o poder de Deus. O trecho, seguindo a lógica do texto anterior, nós vimos, fala a respeito de como Deus é a pessoa ativa no processo de salvação. A obra é uma obra de Deus. É Ele quem salva, é Ele quem alcança, é Ele quem transforma vidas. Efésios 1, de 15 a 23, nós vemos que Paulo ora pelos efésios e agradece a Deus por eles. Ele quer que os efésios entendam o plano da salvação de Deus e descreve o poder de Deus em levantar Jesus dentre os mortos e colocá-lo acima de todas as coisas. Aqui, irmãos, Paulo enfatiza que esse poder está disponível para quem crê em Jesus e que a igreja é o corpo de Cristo, cheio da plenitude de Deus. Esse texto, que nós vamos ver, nos ensina sobre o poder de Deus. Então nós vamos ver aqui a respeito dessa experiência espiritual do poder de Deus, de como o poder de Deus se manifestaria na vida daqueles crentes e como o poder de Deus se manifestou na vida e obra de Cristo, tá bom? E é o que está descrito aí na grande ideia, nós vamos ver. Essa experiência espiritual do poder de Deus, aqui no trecho, conforme eu disse, ela vai ser descrita de 2 maneiras. Primeiro, por uma oração, tá bom? Por uma oração, conforme está aí. Nessa oração, o apóstolo Paulo vai orar por aqueles crentes. Nós vamos ver como ele ora para que esse poder opere. E depois por uma instrução na qual ele vai falar como esse poder ele acontece na vida de Jesus, na sua obra. Vamos aí então ver a primeira maneira, a forma como o poder de Deus ele opera, nessa oração que o apóstolo Paulo faz por aqueles crentes. Então acompanhe comigo a partir do verso 15. Acompanhe comigo aí. Diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então aqui algumas coisas para a gente poder mastigar no texto. Primeira coisa que a gente percebe aqui, nesse verso 15 e 16, é que ele não cessa de dar graça por eles, e não cessa de mencioná-los, ou seja, ele não cessa de orar por aqueles crentes, por alguns motivos. Primeiro deles, está aí no verso 15,
tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Ou seja, ele ouviu a respeito da vida daqueles crentes, da maneira como eles estavam vivendo, da fé firme que eles tinham no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, e do amor que eles tinham pela igreja, pelos santos. E ao tomar conhecimento disso, isso motivou o apóstolo Paulo a agradecer a Deus de uma maneira contínua, ou seja, é algo que ele ouviu no passado. Ele tinha ouvido relatos sobre aquela igreja, sobre aqueles crentes, sobre como eles tinham crido no Evangelho e como essa fé no Evangelho estava transformando a vida deles ao ponto deles amarem a igreja, ou seja, uma fé que era traduzida em ações, em prática de vida, do viver do Evangelho. E ao saber disso, essa notícia estava tendo impacto no presente na vida do apóstolo Paulo, porque por causa disso, ele não cessava de agradecer a Deus, orando, agradecer a Deus e mencionar a respeito deles na oração. É o que diz aí no verso 16. Ele estava sempre orando por aqueles crentes. Não é interessante você ver como o impacto da vida de outros crentes pode motivar a nossa vida de oração? Aqui é interessante, uma coisa que falou no meu coração, que eu quero compartilhar com você, é o seguinte: quanto mais nós participamos da vida da igreja, quanto mais nós participamos da vida dos irmãos, da vida comum da igreja, de saber as dificuldades, as vitórias, a firmeza, a perseverança, isso nos nossos corações nos motiva a agradecer e orar mais pelos nossos irmãos. Quanto mais você participa da igreja, mais você cresce em oração. E participar aqui não quer dizer só estar presente, é realmente participar, se interessar, participar da vida das pessoas. Isso motiva a sua oração. Você sabe alvos pelos quais você pode orar pelos seus irmãos, e você também sabe motivos pelos quais você pode agradecer a Deus. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, nós ouvimos o testemunho dos nossos irmãos ali, Mirim e Cléo, a respeito de como eles tiveram uma experiência com Deus, não uma, várias, mas específica, essa última, de provar da providência de Deus, permitindo com que eles tivessem a casinha deles. Uma coisa simples, mas muito significativa. Isso alegrou o nosso coração, porque nós vimos a provisão de Deus na vida dos nossos irmãos, como Deus os abençoou e tem permitido com que eles cresçam, pelo menos numa coisa cotidiana, pequena, mas é muito importante para eles. Estou dando só um exemplo. E aqui nós vemos como, mesmo o apóstolo Paulo estando preso, porque essa carta é uma das cartas da prisão, saber da vida daqueles irmãos motivava ele, e ele sempre estava agradecendo por eles e orando por eles. Mas ele orava pelo quê? Os versos seguintes, 17, 18 e 19, nós vamos ver pelo que o apóstolo Paulo orava por aquela igreja. Ele agradecia, por todos aqueles crentes, mas também ele tinha alvos. Vamos ver então pelo que ele orava? Vamos dar uma olhada? Verso 17: peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, então ele está orando ao Pai, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então a primeira coisa que ele pedia, quando ele estava constantemente mencionando aqueles irmãos, é para que Deus concedesse, marca esse verbo aí do verso 17, Deus concedesse, Deus desse, é Deus quem daria, e ele estava pedindo para que Deus desse o quê? O que está escrito aí, espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. O que quer dizer isso? Espírito de sabedoria e revelação. Essa é uma expressão, que o apóstolo Paulo usa, na verdade aqui é uma figura de linguagem, na qual a primeira coisa que a gente percebe é que ele pede ao Pai que o Pai conceda espírito. Talvez na sua Bíblia está espírito com E minúsculo, tá bom? Mas você pode entender esse espírito aí com E maiúsculo. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, tá? Algumas versões podem trazer espírito com E minúsculo, mas aqui você pode entender com E maiúsculo.
é o Espírito Santo. Então a primeira coisa, Deus concederia o Espírito Santo, mas de que maneira? Aí vai dizer Espírito de sabedoria e revelação. O que quer dizer esse de sabedoria e revelação? Irmãos, isso daqui é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para se referir a algo que nós chamamos de iluminação. Iluminação. Ele desejava que aqueles crentes tivessem uma iluminação. O que é uma iluminação? Bom, palavra, né? Iluminar, jogar luz, né? Trazer luz. É uma iluminação espiritual que só Deus pode conceder por meio do Espírito. Então aqui ele está pedindo, ele orava constantemente por aqueles crentes, para que o Senhor iluminasse o coração deles, trouxesse um conhecimento, não intelectual apenas, mas um conhecimento espiritual, uma iluminação do coração, da mente, do espírito, que acontece quando Deus concede isso aos homens. E eu vou citar vários exemplos na Bíblia que mostram momentos de experiência de iluminação com Deus. Então ele queria que eles tivessem um conhecimento profundo de quem é Deus, não um conhecimento só intelectual. A cidade de Éfeso era uma importante cidade do Império Romano, com uma alta cultura helênica. Até hoje, quem vai visitar lá a cidade de Éfeso, que fica na Turquia, conhece o famoso Teatro de Éfeso, que é um teatro gigantesco, muito grande. Foi construído num formato em que uma pessoa lá em cima na arquibancada poderia ouvir, como se estivesse do lado, o que os atores encenavam nos teatros gregos da época, né, nas encenações, sem alto-falante. Então, uma grande construção, uma cidade cultural, uma cidade que dava valor à cultura, ao conhecimento, nessa cultura helênica. Então, provavelmente pessoas com uma boa formação, né, um bom conhecimento de muitas coisas. Esse era o ambiente social da cidade de Éfeso, uma importante cidade do império naquele tempo. Mas ele sabia que não bastava conhecer a palavra de Deus só de ouvir, eles precisavam ter uma iluminação, por uma série de razões. Primeiro, para que eles fossem fortalecidos pelo conhecimento de Deus. Segundo, para que eles fossem protegidos de falsos ensinos, que infelizmente aconteciam muito naquela região. As cartas nos mostram muitos falsos mestres que operavam naquela região ali. Então, ele queria que eles fossem iluminados no seu coração, eles tivessem um conhecimento profundo da pessoa de Deus. E aqui não é algo místico apenas, é um conhecimento a partir da palavra, mas ainda assim uma experiência de iluminação. Já conheceu, conforme nós ouvimos o relato do nosso irmão, às vezes pessoas que pegam a Bíblia, leem e não tem nenhuma diferença. Às vezes aprendeu a Bíblia quando era criança, ouviram alguém ler a Bíblia, enfim, em algum local, mas nada mudou a vida delas. Elas tiveram conhecimento da Bíblia, mas assim, tá bom, entendi, tá ok, é isso aí, entendi. Mas elas não entenderam realmente de experimentar aquele conhecimento, elas não tiveram a iluminação. Então aqui essa expressão, Espírito de sabedoria e revelação, é isso, para que Deus ilumine os corações deles, para que eles tenham uma experiência. E de que sentido? Aqui ele vai falar no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento dele. Ou seja, essa expressão Espírito de sabedoria e revelação é uma expressão que significa o pedido para que Deus conceda uma compreensão sobrenatural da verdade e da vontade divina por meio do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. A expressão é uma maneira poética de transmitir essa ideia de que é necessária uma iluminação espiritual para compreender a vontade de Deus. Essa iluminação só pode ser obtida pela revelação dele no pleno conhecimento, ou seja, é uma revelação completa de quem é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É uma experiência na qual o Espírito Santo de Deus abre o entendimento da pessoa, abre o coração, abre a mente, e a pessoa entende quem é Jesus, entende quem é Deus. Você pode pregar, ensinar, ler a Bíblia. Por isso que nós precisamos orar por ministérios, como gideões que entregam a palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus não operar no coração e não fazer aquela pessoa entender do que se trata a Bíblia, ela vai ter só mais um livro para guardar no estante. E nós sabemos que a Bíblia não é só um livro, é a palavra de Deus, mas é preciso que o Espírito revele ao coração.
E aqui é interessante ver que o apóstolo Paulo orava por isso. Aqui nós temos um texto no Novo Testamento que nos mostra alguém orando para que Deus dê a iluminação de coração para que a pessoa conheça a Deus. É o que diz o verso 17. Então a primeira coisa, ele ora para que o Pai conceda isso. Tá? Depois nós vemos aí no verso 18 e 19 outra coisa. Ele diz: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então aqui é a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, vamos falar assim, né? Primeiro ele ora para que o Pai conceda, dê. Segundo, agora no 18, ele ora para que eles saibam. Para que eles saibam. Agora o saber aqui não é cognitivo só, é um saber de relacionamento. Entende? Então aqui ele diz: eu peço, eu estou sempre mencionando vocês nas minhas orações, verso 16, e aí vai lá para o 18, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento do porquê Deus chamou vocês, para que vocês saibam por que é que Deus chamou vocês. Porque nós vemos no trecho anterior, do 3 ao 14, que Deus nos elegeu. E uma das coisas que Ele faz quando Ele elege, Ele chama. Em algum momento nós ouvimos o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho Ele nos chama. Ele nos chama. E aí cada um tem uma experiência particular de como isso aconteceu. Às vezes em crise, às vezes alguém, enfim, tem muitas circunstâncias. Mas aqui ele quer que eles saibam o porquê que foram chamados, qual a finalidade, né? É a esperança da vocação. Vocês esperam o quê? Qual o alvo da chamada de vocês? E como é que isso vai acontecer? Verso 18: ilumine os olhos do coração. Essa expressão iluminar os olhos do coração é a mesma coisa, é uma iluminação. No verso 17 é a ação do Espírito. No verso 18 é a ação que nós sofremos de ter o coração iluminado. É iluminar os olhos do coração. Agora o coração tem olho, gente? Meu Deus, não, né? Não tem. Então ele está usando aqui uma metáfora. E essa metáfora ele quer dizer o quê? Para que Deus dê a vocês a compreensão do porquê que Deus chamou vocês. Qual a finalidade disso? Por que Deus chamou vocês? E ele vai falar algumas coisas. Essa vocação, ela está ligada à riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, para que eles entendam. E aqui é sobrenatural, porque você pode falar de céu para as pessoas, de como é maravilhoso, da herança eterna, das bênçãos de Deus. Mas enquanto Deus não abrir o entendimento da pessoa para ela entender toda a profundidade, toda a riqueza, toda a bênção, toda a glória, toda a majestade que está envolvido nesse herança dos santos, né? A riqueza da glória, então essa expressão fala a respeito da majestade da herança dos santos, ou seja, tudo que os salvos herdarão, do céu, da promessa que nós temos em Deus, do que nós aguardamos. Por isso que é a esperança da vocação. E eu posso mostrar na Bíblia, posso falar, mas aqui ele está orando para que eles tenham o seu entendimento iluminado, para que eles compreendam de uma maneira mais profunda, relacional. Então quem coloca nos nossos corações o desejo por Deus e suas promessas é Deus. É Deus. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós desejamos a Deus, mais nós entendemos a majestade das promessas dele, a sua glória, a sua presença, a singularidade do céu e tudo que envolve. Enfim, posso ficar usando aqui um monte de adjetivo e ainda não vou conseguir abarcar de maneira plena o que quer dizer essa riqueza da glória da sua herança nos santos. Pense assim, tenta lembrar na sua vida o momento mais feliz que você teve.
Talvez quando você viu a sua filha, primeira vez quando nasceu, ou seu filho. Para quem não tem filho e filha, talvez o dia do seu casamento, ou o dia, enfim, que aconteceu algo muito bom com você, né? Sei lá, às vezes um livramento, né, que você reconhece, enfim, o dia mais feliz da sua vida, aquele dia que seu coração vibrou, você tem saudade daquele dia. Eu tenho alguns momentos assim. A riqueza da glória da sua herança nos santos é algo mais pleno do que esse momento que você viveu. Como da mesma maneira, o texto não está falando disso, mas é bom para uma comparação. Pensa aquele momento mais aterrador, terrível, desafiador, mais agoniante que você teve na sua vida. Talvez esperando num corredor de hospital, alguém da equipe médica vir para você e falar como é que foi a cirurgia da pessoa que você está esperando. Talvez aquele momento em que alguém chegou e falou para você que infelizmente a pessoa que você ama faleceu. Sabe aquele momento de agonia, que só de relembrar o coração já aperta? Isso não chega nem perto da agonia que a pessoa sente por estar no inferno. Essa é uma maneira humana de tentar compreender uma realidade espiritual muito mais profunda. E aqui o apóstolo Paulo está orando para que eles entendam isso, para que eles entendam toda a majestade da herança dos santos. E interessantemente ele diz a suprema grandeza do poder sobre nós, ou seja, para que eles compreendam a ação de Deus na vida deles, como é que Deus operou na vida deles. Então você sabe como foi sua conversão, você sabe as experiências que você teve com Deus até esse momento, coisas que você reconhece, que você louva a Deus, que você agradece. Mas aqui ele está falando de algo muito maior, de nós realmente termos a plena convicção da ação de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos o que é que nós temos em Cristo e como Ele tem operado em nós, aí nós começamos a entender o poder de Deus em nós. Até que socorra, a gente só sabe a coisa na cabeça, não é realmente uma compreensão espiritual. Isso é algo que você não vai conseguir apenas me ouvindo. Aqui eu só estou expondo o texto, mostrando o que ele está dizendo, mas é uma experiência que você precisa ter com Deus, uma experiência que todo crente tem que ter com Deus, que nós temos que orar para que os crentes tenham, porque quando nós não temos, e a nossa fé vai se esvaindo, evanecendo, né? Vai secando, murchando, a gente vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Só que nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, não porque as coisas de Deus não são interessantes, mas porque o nosso coração vai embotando e se afastando de algo incomparável. Eu dei 2 exemplos de coisas que nós vivemos aqui na terra, que são apenas um arranhar na superfície do que nós temos com Deus. E aqui o apóstolo Paulo quer que eles entendam isso nos seus corações. Olha que coisa maravilhosa, olha que oração focada em algo realmente significante. E ele vai dizer esse poder de Deus sobre nós, os que cremos. Então ele está falando dos crentes, ele está falando para crente, a sua oração é para crente, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele quer que eles entendam, eles saibam qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre eles, segundo a eficácia da força desse poder. Ou seja, é uma ação de Deus de fazer com que eles compreendam isso. Então por isso que eu digo, irmãos, que aqui, primeira maneira como o poder de Deus se manifesta, é conforme eu disse, o poder de Deus que nos ilumina. E aqui não é refrão de música romântica, tá bom? Aqui é a ação do Espírito Santo de Deus nos corações, de uma maneira poderosa, experiencial, uma experiência com Deus. Se você nunca teve isso, ore para que o Senhor fortaleça você nessa experiência, para que você realmente entenda o que Deus fez por mim e por você, quem Deus é. Os puritanos falavam algo interessante, eles diziam que a piedade bíblica é razão em chamas. O que é isso? O que eles queriam dizer com essa expressão? Nós não focamos na experiência pela experiência, ou seja, tem que ter uma base lógica para a experiência, porque senão a gente vai cair nesses absurdos que tem por aí. Mas a gente também não anula a experiência, porque esse texto fala dessa experiência. Então uma experiência pautada pelos princípios da palavra de Deus.
É uma experiência em Cristo, é uma experiência pelo Evangelho, a experiência de conhecer a Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo de Deus através da palavra, porque a palavra nos aproxima de Cristo. Então, quanto mais eu e você amamos a Jesus e caminhamos na palavra para amar a Jesus, mais a nossa compreensão de quem Cristo é e do que Ele fez incendia os nossos corações, incendia as nossas mentes para amar a Cristo. Conhecer a palavra de Deus não é um exercício racional seco, como se nós estivéssemos num deserto espiritual. Muito pelo contrário. Quando nós caminhamos na palavra de Deus com zelo e piedade, o nosso coração se acende em chamas e nós amamos mais a Deus. Por isso que quanto menos eu leio a Bíblia com um coração piedoso que se submete à palavra, menos eu amo a Cristo, menos eu amo as coisas de Deus e mais afastado eu estou dele. Então nós oramos para ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas pautados pela palavra, porque é pela palavra que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele não age fora da palavra, mas ele age. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo. Eu tenho orado há muito tempo por essa igreja, para que o Espírito Santo de Deus reavive os corações, porque nós temos nos desgastado pregando a palavra de Deus, esperando que haja um avivamento nos corações, para que Deus traga essa compreensão, essa iluminação, essa experiência com Deus, que reanima o nosso amor e nos faz compreender tudo que nós temos nele. Ore por isso. Nós como igreja precisamos orar por isso. O apóstolo Paulo orou por isso. Se ele orou, nós devemos orar, porque é um poder de Deus que nos ilumina. Então aqui a gente percebe, irmãos, isso, essa ação de Deus maravilhosa, nos conduzindo nisso. Eles deveriam saber essas coisas. Nós vemos a palavra de Deus que é o Espírito Santo de Deus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que faz essa ação. Não é ninguém mais além dele. Ninguém além do que o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz essa ação de iluminar, de transformar. Em João 16, verso 3, nós vemos que o Espírito Santo fará todas as coisas, a fim de que eles venham conhecer o Pai. E também em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 15, fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são tolices para ele, porque eles não são capazes de discernir essas coisas espiritualmente. Mas antes, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por nenhuma delas. Ou seja, a pessoa que tem essa iluminação no Espírito, ela compreende as coisas de Deus, ela consegue ter esse discernimento. Quando você ouve a palavra de Deus ser pregada, você está entendendo o porquê o Espírito Santo de Deus está conduzindo você na palavra, a fim de que você saiba isso e faça todas essas coisas. É o Espírito Santo que age. Quando eu subo aqui para compartilhar a palavra com os irmãos, ou qualquer outro pastor faz isso, nós somos instrumentos de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha agir nos seus corações. Por isso que nós oramos, e no meu também que estou pregando, né? Por isso que nós sempre oramos para que o Espírito age, porque é Ele que dá essa iluminação. É Ele, sem sombra de dúvidas, é Ele. Então, a primeira coisa, ore pela igreja e ore com a igreja. Porque aqui ele está orando pela igreja, para que a igreja tenha essa experiência, e orando junto com a igreja, porque a igreja também ora por isso. Irmãos, no céu, conforme a palavra de Deus diz, nós veremos de tudo, né? Nós teremos uma visão completa, porque hoje em parte, 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, verei como sou visto. No céu nós conheceremos a Deus. Então, esse tipo de oração não tem nenhum sentido no céu mais. Esse tipo de oração só tem sentido aqui. Então, nós precisamos orar para que haja essa iluminação aqui, porque quando estivermos na glória, na presença de Deus, não faz mais sentido, e nem oraremos mais por isso. Quanto mais nós sabemos da vida dos nossos irmãos, da vida da igreja, mais nós somos motivados a orar por motivos específicos. E aqui que é interessante, uma segunda aplicação: ore segundo o plano da salvação. Ele está orando segundo a ação de Deus nos corações. Isso tem a ver com um plano de salvação, para que eles conheçam a Jesus Cristo de maneira plena, conheçam a Deus.
Então a minha oração é focada na ação de Deus, é focada no plano de Deus. Nós não podemos fazer com que as nossas orações sejam apenas para a resolução dos nossos problemas, que são reais, nos machucam, são necessários, mas nós temos alvos muito maiores do que isso. Quando você deixa de participar da oração com a igreja, você deixa de participar dessa ação conjunta da igreja por alvos de oração. Isso é sério, você está falhando na sua participação da obra de Deus. Isso é muito sério. Foi para isso que Jesus te salvou, para você servir o reino. Se for para você ficar resolvendo os seus problemas cotidianos e deixar de lado a ação do reino de Deus, você não está servindo ao reino de Deus. E foi para isso também que Deus nos salvou. Precisamos perseverar nisso. O apóstolo Paulo está preso, com muitos problemas para resolver, mas ao saber daqueles crentes, ele é motivado a orar por motivos que impactariam a vida daqueles crentes. Eu acho que se eu e você estivéssemos presos, dado o tamanho da nossa fé hoje, nós iríamos orar pela resolução dos nossos problemas, mas ele não faz isso. Ele possivelmente até pede a libertação, não estou dizendo que eu não faça isso, mas na carta não é isso que aparece. Em que carta do apóstolo Paulo ele fala, ora por mim para que eu seja solto? Qual? Nenhuma, né? Muito pelo contrário, ele pede, ore para que o Senhor abra uma porta, ore por essa situação, ore por essa situação, ore por essa situação. Ele estava com um problemão, mas ore por essa situação. São pedidos de oração relacionados ao reino. Nós precisamos mudar o enfoque das nossas orações, orar com intencionalidade pelos alvos do reino. Os problemas que o reino enfrenta são muito maiores do que os nossos, irmãos. E uma coisa que eu aprendi, eu até já compartilhei com alguns, guarda isso, porque é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração. É bem simples, mas significativo. Você que tem passado lutas, dificuldades, não quero diminuir suas lutas, não estou sendo insensível aqui, só estou dizendo que nós temos alvos maiores, é só isso. Então a gente não pode ficar só pensando nos nossos problemas, tá bom? Mas uma coisa que eu aprendi: cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. Cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas. Quando a gente para de cuidar das de Deus, as nossas enrolam. Sabia? Mas quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus, estou dizendo se envolver com os alvos do reino. Deus encaixa cada coisa. Ou você acha que Deus é injusto para com aquele que serve a Ele, que Ele se esquece, que Ele abandona, que Ele vai deixar a pessoa lá ao léu, à míngua, que Ele não sabe o que nós passamos em família, trabalho, saúde, outras coisas? Se você crê num Deus assim, você não crê no Deus da Bíblia, você crê num ídolo, porque o Deus da Bíblia não é assim. Então o Deus da Bíblia sabe todas as coisas, inclusive antes que elas aconteçam, e nós venhamos a dizê-las. Ele sabe tudo que a gente precisa. Cuida das coisas de Deus e Ele vai cuidar das suas. Com isso eu não quero dizer que você seja irresponsável. Tem as suas atribuições, suas responsabilidades, cuide da sua vida, mas nunca coloque essas coisas na frente das coisas de Deus, porque aí você está, como diz, na roça, colocando o carro na frente dos bois. Não vai dar certo. Entende? Aqui nós vemos esse texto, é isso, alvo de oração. Segunda maneira como nós vemos o poder de Deus manifesto, ele sendo evidenciado. O poder de Deus manifesto em Jesus Cristo. Então primeiro nós vimos uma oração que o apóstolo Paulo está pedindo para que eles sejam iluminados e tenham esse pleno conhecimento de Deus. E depois nós vamos ver aqui como Deus exerceu esse poder em Cristo Jesus. Acompanha comigo, nós vamos ver isso. Vou ter que seguir aqui, não volta mais, enfim, vou seguir aqui. Nós vamos ver aqui, verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então aqui nós vemos algumas coisas, irmãos.
nesse texto nós vemos que Deus, Ele manifesta o seu poder em Cristo de 4 maneiras. E aí os verbos vão nos ajudar: na ressurreição, na entronização, na subjugação e na nomeação. Essas 4 coisas. Primeiro, na ressurreição, é o que nós vemos aí. Ele manifestou, exerceu, operou, verso 20, esse poder em Cristo, ressuscitando Ele dos mortos. Aqui o verbo, ele está no passado, ou seja, Ele fez isso, está feito, definitivo, acabou. É uma ação que foi completa. Depois de ressuscitar a Cristo, Ele entronizou. Ele entronizou. O que é entronizar? É se assentar no trono. Tem um videozinho que eu coloquei ali, que mostra, uns 4 minutos, que mostra a celebração de coroação do rei Charles III. Aconteceu sábado agora. Eu não sei se vocês já viram uma cena de coroação. Poucas gerações têm a oportunidade de ver uma cena de coroação acontecendo na sua época. Então essa aconteceu. Não que nós sejamos aí fãs da monarquia inglesa, longe disso. Se tem uma coisa que o pessoal é bem distante de Deus. Mas é interessante a cena, né? E aqui Jesus é um rei que é entronizado. Ele se assenta no trono. Então é muito similar. Você vê o acontecido, é interessante. Vamos avançar um pouquinho, independente se der tempo a gente coloca, para você ver a cena. Então ele faz-se sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, enfim, todo poder é dito aí no verso 20 e 21. Ele é entronizado, ele se assenta no trono, ele recebe o cetro, ele recebe a coroa, ele é rei. Mateus 28 diz isso, né? Que eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é isso? Então, portanto, vão, façam discípulos. A terceira coisa que nós vemos no 22 é que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, esse rei entronizado, ele governa, reina sobre toda a criação. Também é algo passado. Então, como ele exerceu o seu poder em Cristo? Ressuscitando ele e entronizando ele. E ele faz isso, ele exerce esse poder fazendo essas coisas, depois sujeitando todas as coisas à autoridade de Cristo e nomeando. Esse deu à igreja para que ele seja cabeça. O ser cabeça é uma nomeação. É como ele estivesse dizendo: agora você tem essa função, você tem essa autoridade, você existe para essa finalidade. Então, resumindo, como é que Deus manifestou o poder dele em Cristo Jesus? Ressuscitando, entronizando, sujeitando todas as coisas a ele, né? Subjugando, e por fim nomeando. Ou seja, Deus manifestou o poder dele em Cristo Jesus nessas ações. E hoje ele é rei, ele reina sobre todas as coisas. Por que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Para que eles tenham um exemplo de como o poder de Deus foi manifesto na vida de Cristo. E esse mesmo poder que foi manifesto de maneira definitiva na vida de Cristo seria o mesmo poder que estaria operando na vida deles, conforme diz aí no verso 19: segundo a eficácia da força do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, exaltou a Cristo como rei, subjugou todas as coisas ao domínio dele e nomeou ele cabeça da igreja, é o mesmo poder que opera na igreja hoje. Então não é pouca coisa, não é pouca coisa. Ele quer que eles saibam que tipo de poder é esse. É o poder que fez essas 4 coisas, que dividiu a história da humanidade. Talvez você olhe hoje para as coisas e parece que não tem ninguém controlando nada, parece um trem desgovernado. Meus irmãos, Jesus não vai ser rei, ele é rei, ele já ressuscitou, ele já está reinando. Ele já teve todas as coisas submetidas ao domínio dele. Ele já foi nomeado cabeça da igreja. Ele não vai ser. A única coisa que acontece é que o seu domínio ainda não foi exercido de maneira inconteste. O que é isso? Ainda é possível não se sujeitar ao rei Jesus. Ainda há essa possibilidade. Mas essa possibilidade, ela não é definitiva. Haverá um dia em que ela não mais existirá.
em que todas as pessoas se sujeitarão ao governo de Cristo. Entenderam? Então nós ainda vivemos um tempo em que as pessoas podem rejeitar o domínio de Cristo. Algumas se sujeitam, outras rejeitam. Isso ainda acontece. Todos nós que estamos aqui, creio eu, nos sujeitamos de alguma maneira. A maioria das pessoas do mundo não, inclusive porque nem o conhecem, por isso que elas precisam conhecer, tá? Mas isso não faz com que Cristo não seja rei, porque as pessoas vejam assim, falam de Jesus, mas a diferença faz. Ainda tem pessoa ímpar que fala, se Jesus voltar a gente mata ele de novo. Você já ouviu essas barbáries, essas blasfêmias que eu já ouvi, né? Faz sim. Tá, que você faz? Faz não. Os guardas romanos que foram colocados do lado da tumba onde Cristo estava enterrado puderam impedir com que ele saísse de lá? Quando ele estava diante de Pilatos, antes mesmo de morrer e ressuscitar, ele não falou: se eu clamasse ao Pai, ele me enviaria uma legião? Sempre esteve no domínio dele, sempre esteve, nunca deixou de estar. Então não se engane, não é porque as pessoas podem fazer o que elas querem que quer dizer que elas mandam. Não, elas não mandam. Todas as coisas acontecem segundo o plano de Deus, e nesse momento há um motivo pelo qual essas coisas estão acontecendo. Então não se sinta tão livre assim, porque cada um de nós tem um rei sobre as nossas cabeças, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o poder de Deus que operou em Jesus Cristo. É a esse Senhor Jesus Cristo que nós servimos, e é isso que o apóstolo Paulo quer que aqueles crentes entendam, que eles tenham essa iluminação e compreendam essa verdade, que eles de fato compreendam tudo que envolve isso. Então Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando acima de todo poder e autoridade, presente e futuro. Este mesmo poder está disponível para aqueles que creem em Jesus, que é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo, cheio da plenitude de Deus. Então aqui tem algumas coisas para a gente pensar na aplicação que eu quero convidar você. A primeira coisa é que o plano de Deus, o plano da salvação, é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem faz essa obra, não somos nós. Então você é convidado a participar dessa obra, mas não é você que sustenta essa obra, é Deus, porque foi Deus que começou e Ele que vai terminar. Isso traz segurança para a gente, porque não depende especificamente de nós, depende sempre do querer de Deus, do agir de Deus. Nós oramos para que Ele haja, trabalhamos pela fé nesse sentido. Isso traz descanso aos nossos corações. Então é Ele que efetua esse poder. E aí nós vemos uma segunda aplicação que é muito significativa, e eu gostaria realmente que o Senhor nos iluminasse para entender isso, porque aqui nós vemos que a igreja é a plenitude de Jesus Cristo. Olha o que diz, meus irmãos, o verso 23. O deu à igreja, no caso Cristo, a qual é o seu corpo. O seu aqui se refere a quem na sua Bíblia? Olha aí na sua Bíblia, a quem se refere? A Jesus. Então a igreja é o corpo de Cristo, correto? E o Cristo é a cabeça da igreja, é o que diz aí versos 22 e 23. E essa expressão no finalzinho do 23 é muito interessante. Ela diz: a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então esse a plenitude está se referindo ao corpo, tá bom? Eu estou lendo aqui na NAA. Se a plenitude está se referindo ao corpo, o corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, a igreja é plenitude. O que é plenitude? Plenitude é cheio, completo, não tem nada faltando. Então quer dizer que a igreja, o corpo de Cristo, ou alguns falam, né, corpo místico de Cristo, corpo espiritual de Cristo, é a plenitude de Cristo. Tudo que a igreja é, Cristo é. Isso aqui é muito significativo, muito. A igreja não é qualquer coisa. A igreja é o corpo de Cristo, que é a plenitude de Cristo. É o que diz o verso. E aqui ainda diz que Ele, no caso, né, que a tudo enche em todas as coisas. O que a tudo enche em todas as coisas? Todas as coisas é na igreja. Não só na criação, mas na igreja. Ou seja,
Cristo está presente de modo integral na igreja. Então aqui há uma sobreposição entre Cristo e igreja. Cristo e igreja é quase a mesma coisa, praticamente dizendo, porque em tese é o mesmo corpo. Entenderam? Então aqui é algo importante. A igreja é muito importante para Deus. Deveria ser para você também. Porque tudo que Cristo é, está na igreja. E Ele enche de maneira plena a igreja. Então não tem como você dizer que você ama Jesus se você não ama a igreja. Porque tudo que Cristo é está de maneira plena na igreja. Quem de fato é a igreja. Não tem como você ter um relacionamento com Jesus sem a igreja. Tem falado isso. Porque Cristo está na igreja. Se você quiser manifestar o seu amor por Cristo, você tem que manifestar seu amor pela igreja. Se você quiser ter um envolvimento com Cristo, você tem que ter um envolvimento com a igreja. Porque Cristo e igreja é sobreposto. Entenderam? O verso 23 deixa isso claro. Não dá para ter relacionamento com Jesus solo. Você e Jesus, o par perfeito. Não dá. É preciso a igreja. Por quê? Porque ela é a plenitude daquele, no caso Cristo, que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é toda a criação. Então Cristo está de maneira plena com a igreja. Quando a gente desconsidera a igreja, quando a gente trata a igreja com desdém, quando a igreja não ocupa um lugar primordial nas nossas vidas, quando as coisas da igreja não são importantes para a gente, quando nós tratamos com falta de zelo, carinho e respeito àqueles que Deus coloca para cuidar da igreja, também uma maneira como nós lidamos com a igreja, nós estamos fazendo todas essas coisas contra Cristo. E olha que eu sou um miserável pecador, mas ainda assim o ofício pastoral é um ofício dado por Cristo. Todos os pastores, todos os líderes e todas as igrejas de Cristo. Resumindo, se você tiver um problema com a igreja, você tem um problema com Cristo. Você entendeu? Você não tem como estar mal com a igreja e estar bem com Cristo. E vice-versa. Não dá. Você quer amar Cristo? Uma igreja. Ame a igreja. Porque Deus deu Cristo como cabeça dela. E o seu amor por Cristo tem que ser manifesto no seu amor pela igreja. Por isso que quem ama a igreja, ama Cristo. E quem ama Cristo, ama a igreja. Nunca é diferente disso. O crente não consegue ficar longe da igreja, e não consegue ficar sem se envolver com a igreja, sofre para ir à igreja, de muitas maneiras, mas ele está sempre ali, e ocupa um papel especial na vida dele, porque Cristo é especial para ele, porque Cristo enche todas as coisas, não só a igreja, mas a vida dele como parte da igreja. Então essa aplicação é importante, porque mostra para a gente que nós, irmãos, temos que entender que a igreja é plenitude de Jesus Cristo. A igreja tem que ocupar um papel importantíssimo. Para de se enganar. Não ache que você ama Jesus e tem uma vida secundária com a igreja que está tudo bem. Não está. Não está. Isso é errado. Busca um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus Cristo por meio de um compromisso vivo e verdadeiro com a igreja. Busque isso, porque quanto mais nós estamos realmente entendendo quem Cristo é, mais nós participamos da igreja. Irmãos, para entender isso aqui, só uma iluminação do Espírito Santo de Deus nos olhos do nosso coração. Realmente precisamos disso. Ore por isso. Esse é um alvo muito importante. Então por isso que aqui, como está na grande ideia, nós vemos que Paulo ora para que os efésios recebam a revelação, sabedoria divina, essa iluminação, a fim de compreenderem a sua vocação, a sua chamada, por que eles foram salvos, e entendam também a herança que eles têm, que é a herança dos santos, e a grandiosidade do poder de Deus, o poder de Deus que ilumina os corações, o poder de Deus que fez a sua obra plena em Cristo, o poder de Deus que preenche por meio de Cristo todas as coisas, a começar na igreja, do qual ele é o cabeça. Olha quanta coisa. Como esse texto nos leva realmente a amar a Jesus e entender como o poder de Deus agiu nas nossas vidas. Não é pouca coisa que Deus fez na nossa vida não, gente. O que é pouco é a nossa fé. Mas tem solução para isso. Ore a Deus.
peço para que Ele ilumine o seu coração. Vamos fazer isso?